Graça e paz, meus irmãos, estamos mais uma vez com um Papo de Crente. Nessa consecutividade de gravações hoje, temos criando outras formas de gravar os vídeos assim, contínuos. Senta aqui, bate um papo inicial e já joga logo o vídeo. É por isso que você vai ver alguns dos vídeos daqui pra frente as mesmas roupas. Que tinha essa preocupação de diversificar e tal, mas assim, o que é interessante é diversificarmos os assuntos que tragam interessatividade pra vocês. Você vê se essa palavra existe? Muito massa. Mas qualquer sorte aí, vamos chamar a vinheta logo. Pronto. Vinheta. Bom, irmãos, como você já viu no título aí, é um assunto que eu queria conversar com ele. Aqui vamos dialogar, talvez o vídeo fique longo. Improvisado. Bem daquele jeito, nota-se, né? Então vamos falar aqui Eu trouxe uma informação para ele de qual ele ficou meio com a pulga atrás da orelha para questionar a respeito. E vamos difundir ele aqui agora, abrir esse leque, aonde você já viu um tema que literalmente existem seres humanos que não possuem almas. Tudo bem? E eu vou difundir em cima disso, explicar e... Rapaz, agora o negócio vai pegar. Porque assim, eu quero ver se você crê nisso aí, você entende sobre essa questão aí, que nós somos seres... Aí vem a trigotomia que chama, trigotomia, né? Aí ele diz, você crê que nós somos espírito, alma e corpo? E aí esse camarada vem pra cá dizer que tem pessoas aí também? Tem pessoas que não têm almas. Você é um sem alma? Deus se desamar. Acho bom você ouvir o vídeo, assistir esse vídeo todo. Rapaz, você vai ter que ouvir. Então, eu vou ter que gravar e depois assistir. Sabe o que é legal? Eu também assisti meus vídeos para poder verificar se, às vezes, eu posso entrar em um lapso de informações incorretas. Mas aqui, vamos falar sobre... Eu vou trazer à tona esse assunto sobre... Você crê o quê? Você crê em espírito, alma e corpo? Sim. Ele crê. Não, olha só, rapidamente. Para que fique entendido, existem seres humanos que não possuem almas. A situação é essa. Existem seres humanos que possuem almas. Essa é a primeira questão. E isso é uma base realmente... Posso fazer a pergunta? Deve. Já vai começar no começo do vídeo a fazer a pergunta. Te odeio. O que é alma? Porque se tem seres humanos que não tem alma, eu estou te perguntando o que é alma. Pronto, olha só. Na minha perspectiva do que eu estou trazendo agora, diga. O que é alma? É o lapso de Deus existencial que Ele nos entregou para em nós ser implementados o amor ao próximo. Então a alma é a existência de Deus em nós. E existem pessoas que não possuem isso. Olha, agora respondeu. Rapidamente, eu vou alicerçar primeiramente a base da alma, porque para mim é fundamental deixar isso bem predefinido. Porque assim, pode ficar uma confusão terrível lá, ser desamado. Aí você assim, obviamente você vai entender quem é que não tem alma, ou porque existem pessoas que não existe alma. Bom, primeiramente, quando a pessoa adquire alma, a Bíblia retrata isso em várias situações, em vários momentos. E também ela contrapõe a não existência de alma também nos seus versículos e capítulos. Quais são? Quer saber, A existência de Deus, ela é adquirida muitas das vezes ao nascer, então a pessoa pode nascer com alma e ela por si só entender o lapso de Deus na sua própria existência e passar a ter o que há em Deus em nós, que é o amor. Tudo bem? Então aquela pessoa que também passa a entender com a sensação do amor ao próximo, passa a sentir em si a existência de um Deus nele, e esse Deus é a flexibilização do amor ao próximo para toda a humanidade, para que seja compartilhado esse entendimento. Então, a pessoa pode viver uma vida sem a existência do amor nela, que é a existência da alma. E a melhor comprovação disso é de que quando você tem um encontro com Deus, você se torna a terra onde essa semente é plantada. Então a alma, um amadurecimento da existência de Deus em você. E isso pode ser gradativamente. Então a importância de você saber se tem alma é quando você presentifica essa existência de Deus no seu amor ao próximo, entender ao próximo, ser complacente com a situação do próximo. Porque em Deus nós conseguimos ter o amor espiritual em nós. E essa é a importância do que a gente sente que Deus trabalha conosco. Então, mais ainda, para que vocês entendam a dimensão e a profundidade do que se trata, termos entendimento sobre a alma na nossa existência, ela não é só o ser racional que vive à base de se alimentar e adquirir energia. Ela é o algo a mais que Deus em você viu como terra fértil para que seja plantado esse discernimento em carregar Ele em você. E é por isso que Ele nomeia. Agora eu vou citar alguns versículos
e você vai saber as colocações. É por isso que ele fala assim, rapaz, você não consegue amar ao próximo se não for por meio de mim. E você não consegue me amar se você não amar ao próximo. Esse amor ao próximo é incondicional a essa pessoa. Você identificar se essa pessoa tem alma ou não. Você tem que fazer o papel ao próximo porque você não sabe onde Deus está. Em quem Deus está. Então essa é a evidência, a alma torna-se a evidência de Deus na sua vida quando você ama verdadeiramente o seu próximo. Literalmente. Então você entende que você foi concebido e Deus olhou para ti e que Ele lhe deu uma porção dele na sua existência. Para que você manifeste na humanidade que Ele é essa existência. Porque em outros parágrafos, em outros versículos, você pode ser humano que está morto na existência do Eterno. Porque muitas das pessoas que são retratadas na Bíblia, que, por exemplo, exércitos que são mortos, que são colocados, são muitas das vezes as pessoas que não condizem sobre alma. Mas essa individualização de uma grande população para seres itens pouquíssimos, você entende a importância de que Deus for contemplatório com aqueles. Então ele pode matar uma população para salvar um. Porque ele identificou ele a si mesmo naquele. Peraí. Diga aí. Veja bem, peraí. Cuidado com as perguntas para não pessoal, eu vou lhe dar um conselho. Não ouça mais. Para o vídeo. Valeu, vai colocando os comentários. Não, é sério. Você tem que parar o vídeo agora. Pare agora aí. Você tem que colocar o comentário aqui, senão você vai pirar. Você bota o comentário logo aí, vai dando o enter e vai para você ouvindo, vai mastigando com a mente e vai colocando para você não se perder, beleza? Vamos lá. Veja bem, ó. Vamos lá. Pausa. De volta agora. Quando você Manda. fala sobre essa questão aí da existência dessa humanidade, dessas figuras, dessas pessoas, desses indivíduos, a qual é identificado em relação a possuir alma ou não, e você relaciona isso com amor e a capacidade de amar a partir da edificação de Deus. Aí você exemplifica que quando há casos em que Deus, para que aquele seja resgatado ou esse alcance seja para aquela pessoa, em detrimento de muitos outros que podem, por exemplo, perder sua vida ou enfim. Então seria esse o que tem a alma e os demais não? Ele chama de escolhidos, ele chama de separados, ele chama de, por exemplo, ele fala assim, por mais que você possa estar vivo, você está morto. E existe a necessidade de um milagre para poder você se tornar uma pessoa que, uma terra, um local para que seja implementado Deus em você, alma. Peraí. Vai lá. Jesus, sim, ele disseram o seguinte, né? Que aquele que quiser salvar a sua alma, perder a alma. Sim. E aquele que perde, achar lá. Ou seja, sim, você acha perdendo. Mas ele está exemplificando lá que a pessoa que morre para si. Sim, exatamente isso. Entendeu? Morre para si, então ele passa a ter ou achar essa alma. De contrário também, se ele na verdade não perder, é que de fato ele perde. Se existem seres humanos que realmente não possuem alma nesse quesito. Em outros versículos falam assim. Esse possuir alma ou não é a capacidade de amar? A capacidade de difundir a existência de Deus em você para o próximo. Ó, irmãos, pai, veja bem, olha. Não, veja bem, olha. Você vai entender a Bíblia toda em cima disso agora. Peraí, você me disse que você acredita que somos um ser, né? Que tem um espírito, alma e corpo. Sim. A gente entende que o corpo morre, concorda? De acordo com a Eclesiastes, o espírito volta para Deus. Volta ao pó, porque do pó nós viemos, e do pó o corpo vai assim. É para insignificância, na verdade. E o espírito volta para Deus, porque foi Deus que o deu. E a alma? E a alma somos nós em seres. Existem pessoas que morrem e morrem. Eles literalmente, essas pessoas que supostamente existem, morrendo, morrem. Entendeu? Essas pessoas são mortas em vida. Vivem. Então, essas que a gente chama de fruto de arrependimento. Essas pessoas, elas morrem, tem um período de passagem. Aí de fato. Passagem com a construção bíblica. Com a construção hierárquica, não é uma informação divinal. Não existe, por exemplo, até onde eu pesquiso, onde existe ser de Abraão. Morreu, ou julgamento, Cristo, imediatamente, ou inexistência. É o que você crê? É o que eu vivo. Não, peraí. Mas o texto bíblico é invalidado então? É literalmente validado, porque o que descreve?
Houveram Olha vários só, apocalipses. olha só. A gente está aguardando o Não. apocalipse que vem Presta Jesus. atenção, olha o que ele. Não, isso aqui é sério, pô. Literalmente. É questão de porque você crença. faz Porque, olha o que ele. Não, é Manda sério, aí. pô. Isso é muito importante. Ah, na cabeça. Pô, isso é muito importante. Então, assim, ó, como que ele crê? Ele crê, na verdade, que o texto está lá, né? Que aquele fato que Jesus conta, que eu não vou nem chamar de parábola, né? Porque ele disse que existia. Dos ladrões? Não, tô falando do mendigo Sim, e Lázaro. sim. Ele conta ali que havia, né, um rico, né? Esse rico, ele na verdade tinha toda a regalia, Uhum. e havia também Lázaro. Sim. E diz que o desejo de Lázaro era ao menos, né, comer das migalhas que caía da figura desse rico, né? Uhum. E aí acontece que os dois morrem, ou pelo menos dormem, né? A expressão que é utilizada lá, ele dorme, ele é levado ao seio de Abraão. Perfeito. E o rico, ele morre e é sepultado. E depois é encontrado-se em tormento o rico, Uhum. né? E no seio de Abraão, Lázaro. Sim. E aí ele Existe a consegue distância. manter essa conexão, pelo menos lá. E aí o de cá, que está no tormento, Uhum. que é o rico, diz: o pai Abraão, é um diálogo, né? Pai Abraão e tal, pede que Lázaro e tal, aquela, molha aí, por exemplo, aí O o dedo. dedo para refrescar minha língua, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas, enfim. Aí disse, aí Abraão justifica, né? Não existe isso, esse contato, não tem como. Nada. Há um grande, Abismo. Ele distancia um grande abismo. abismo e tal. Então não tem nem quem tá que passa para lá, Sim. nem quem tá lá passa para cá. Então, esse diálogo, você tá falando que não existe, ou você não crê. Você está criando um site chamado de purgatório. Isso foi criado Pode dar outro nome, Pronto, mas Jesus dá um exemplo pé supérfluo de como se Lázaro tivesse existido nesse período. Olha, se for no purgatório, como é legal, né? A pessoa está sem sede, lá tem água. Tratou, isso tá, a conotação está dizendo assim, ó. O que de fato essa parábola muito se resume-se a você crê que é falar. uma parábola, né? Eu acredito que sim, é uma parábola. A existência da figura de Lázaro por ter dado contemplado o nome a Lázaro e tratado-se de como está dormindo, criaram com muita base. O seio de Abraão é onde as pessoas vão dormir e esse cara estava acordado, supostamente vivendo uma história meio que um sonho, e tornou-se parábola porque foi descrita por Jesus. Nesse caso, mostra que o purgatório não é tão ruim assim também, né? Se você olhar, o purgatório não é físico, porque se a pessoa sente sede, não deixa de ter sensações. Mas lá não fala em purgatório, você está dando esse nome. Mas com base no- essa descrição, pô. É de um local de arrependimento para a segunda possibilidade de salvação. E é só descrito nessa situação. Sim. Então é muito mais comprobatório informar referente ao que se quer dizer daquilo do que se é. Você está criando como se por Jesus tivesse dito que ia existir aquilo, então é assim. E ao mesmo tempo Jesus fala em coisa real, com muito mais veracidade para o lado da direita. Hoje mesmo você estará comigo. Então a minha vertente não é descredibilizar aquela não existência. É que entendi que é uma parábola porque ele mencionou como parábola e eu prefiro acreditar no que ele falou em vida. Dizendo assim, hoje mesmo você vai estar comigo. Por isso que o Apocalipse para mim já tem vários momentos e eu não preciso acreditar que haverá o dia do arrebatamento, conforme está escrito. Eu não descredibilizo quem acredita. Mas eu acredito que o arrebatamento é cada momento que as pessoas morrem. Esse é que eu vivo. Então se você morrer aqui, é o seu momento de arrebatamento. Eu não preciso tão somente aguardar um dia que isso for vir acontecer, porque eu não preciso viver essa existência. Ou essa possibilidade, criando com base bíblica. Mas você crê? Que vai... Eu acredito que foi descrito por alguma necessidade, entendeu? Mas que por agora, nem daqui a 100 anos, isso pode vir a acontecer. Também, se vir, não me descredibiliza, porque eu não acredito, não preciso evidenciar de que eu coloco energias nessa evidência. Eu simplesmente acredito que quando morrer, chegou a hora. Olha, vai dar pra fazer polêmica. O arrebatamento, para mim, não descredibiliza Critica, Daniel. Critica. Não, Critica. gente, rapidinho, só para ficar mais interessante. Não, critica aí, vai Olha criticar. só, eu acredito, só para deixar claro, bom, o arrebatamento para mim é todos os dias. A cada vez que uma pessoa vem a óbito, chegou o momento de dizer, estará com Cristo ou estará sem Cristo? Você será arrebatado para ir morar em Deus ou não estará em Deus? Entendeu? Isso não quer dizer que descredibiliza Daniel, descredibiliza João, descredibiliza o que Paulo falou, enquanto Paulo. Eu não estou interessado nessa crença. Isso eu entendo e sei que está lá. Não estou dizendo que aquilo não seja, mas eu não preciso viver sobre esse tipo de arrebatamento. Porque eu acredito muito mais em Jesus. E eu preciso ler a Bíblia com base no que Jesus falou, apesar de que Paulo veio no tempo de Jesus, depois de Jesus. Mas
eu vejo aquela vertente com outras situações. Por exemplo, a de Paulo, que fala sobre arrebatamento. Eu vejo como outra vertente, não descredibilizando o que foi dito. E isso não quer dizer que Paulo esteja correto ou não, mas o que eu vivo é, hoje mesmo tu estará comigo no paraíso. Eu acredito nisso. Eu vivo assim. Portanto, se você tem crença de que haverá um dia do arrebatamento, glória a Deus. Se você espera que esse dia do arrebatamento você seja escolhido, glória a Deus. Eu prefiro entender de que esse arrebatamento vai acontecer daqui a muitos anos e eu tenho que viver Deus hoje, me emergenciando para que a situação possa ser ao sair de casa, entendeu? Me preocupa muito mais. E agora, voltando à situação do entender sobre a alma e o amor ao próximo, é o que eu tento de viver de existência. Porque, para mim, se a minha prática alicerçada pelo que eu creio em arrebatamento, ela é a vivência de Deus que me possibilitou ser um local para Ele, alma, ser colocado em mim, e eu não praticar isso, não por medo, não por conduta, mas entendendo que Ele teve compaixão em doar dele para mim, eu tenho que passar isso para o próximo. Porque é o amor dele que está em mim, me fazendo a cada dia credibilizar, fazer o irmão ver em mim Deus o tempo inteiro. Esse é o sentido da alma, porque é a prática do amor. Sem alma de Deus, não existe amor ao ser humano. E aí, o que alicerça a Bíblia? E muitas vezes, ele deixa claro para mim, que entendo dessa forma, não descredibilizando qualquer outro versículo bíblico, mas quando comer desse fruto, morrendo fisicamente, morrerá a sua existência. Então, existem seres humanos que são colocados para viver eternamente, mas que para mim, os seres humanos fisicamente não foi feito para viver eternamente física, óbvio. Mas o espírito, a alma, sim. E aquelas pessoas que possuem alma e têm entendimento, tem que se manter. Porque mesmo que você tenha alma, você pode perder a sua alma. Tem gente que é tão incomplacente, tão impropício ao amar ao próximo, que dá medo. Ele não sente amor, nem pelos próprios filhos, nem pelo próximo, ele não sente amor por ninguém, por nada. Ele só é a existência, ele vive em função daquilo, porque a vida dele é mais interessante. Então, para essas pessoas, eu não vejo Deus nisso e, portanto, não vejo alma. Dá para entender? Então, existe essa separação e a Bíblia descreve isso. E cada vez que você entende que você possui alma, que é o entendimento que Deus existe em você, aí existe toda a evidência daquela vivência em Deus para o próximo e para a sua existência. Isso é fundamental. Existe a separação. Homens que têm almas e homens que não têm. E cuidado, que essa alma que existe em nós, a gente pode perder. Você concorda com isso aí? Eu estou perguntando, responda aí. Você concorda com esse negócio aí? Ou discorda de mim? Porque assim, ó, olha, Marcelo, esse tema aí, rapaz, eu não vou problematizar para o vídeo não ficar muito longo, mas eu quero deixar algo bem claro aí. Manda. A minha crença também do espírito, alma e corpo, eu relaciono a questão do espírito com base no criacionismo. Sim. Eu creio que Deus fez o primeiro homem terreno, Adão. Sim. Formando do pó da terra, aí está a parte do corpo, soprando sobre suas narinas, aí está o espírito, o fôlego de vida, e passar a ser a alma vivente é a soma dos dois, ou seja, essa mentalidade criada por Deus entre aquilo que é físico e aquilo que é espiritual. Sentimento, vem o homem aqui, passa a existir. O Adão existe a partir da soma desses dois. Se contrapondo com Eclesiastes, que morre o pó, que foi feito do pó, volta à terra ao corpo. A vida. O espírito foi Deus que deu esse fôlego, volta para Deus. E a alma é justamente aquilo que pode ser perdido. Em que sentido? Tudo que foi feito quanto em vida no corpo, sim, vai ser pago a partir dessa mentalidade que foi feita aqui no sentir, no perceber e tal, essas emoções que nós sentimos aqui, sim, e que nós tivemos a oportunidade de praticar para o lado do bem e para o lado do mal. Aí é o que vai definir para onde nós vamos passar na eternidade. Eu creio dessa forma. Pronto, perfeito. Mas essa questão dessa alma, que a pessoa ela pode ir pelo caminho do mal, é alma, e pode ir pelo caminho do bem, também é alma. Então não existe para mim. Todas as pessoas têm alma para você. Mim não existe não ter alma, isso é coisa de louco, é coisa de doido. Aí, olha só, ótimo. Eu estou discordando do Marcelo, eu estou discordando aqui do desalmado. Desalma aqui, misericórdia. Não, agora falando sério, eu estou discordando aqui de forma muito com temor. Não, com temor mesmo. Eu estou discordando com temor. Mas talvez você concorde.
Eu discordo. Mas talvez você concorde e vai estar em paz também. Então assim, ó, como você é uma pessoa. Você tem alma, não tem? Pelo amor de Deus. Rapaz, Mas sim. então, assim, Eu tenho medo de perder. Então assim, é possível, segundo a forma de linha de raciocínio e a crença de Marcelo, que é possível que você perca sua alma. Se você negar a Deus, você já ouviu falar de negar o Espírito Santo de Deus. Sim. Você perde o reconhecimento de Deus em você. E nesse quesito de você perder, você continua vivo, você não morre não. Você continua vivo, só que sem alma. Porque é em Deus em você, que é o Espírito de Deus, que lhe informa referente a isso. Tem pessoas que não têm o Espírito de Deus. Agora tem a figura do Sansão, tem a figura do Saul que pode ser citado, porque Saul diz que... Rapidinho, tô bem piscando, mas não tô bateria. Momento, segura aí rapidinho. Veja bem, Deus vai seguir. o que é que eu penso? Veja bem, quando eu falei do texto, quando eu falo e abordo sobre esse caminho do texto, da minha crença, é que eu acredito que alma não se perde. Nós passamos a ser alma, a alma vivente lá que diz que nós passamos a ser a soma do espírito com o corpo, que nós passamos a ser alma, e a alma é essa mentalidade, as emoções, o sentir, o perceber. Esse é você. Então, esse é o estado de ser, é a alma. Tanto quem tem alma para usar para o bem, como quem tem alma usa para o mal. Na crença de Marcelo, que eu discordo, você diz que não tem. Você não tem alma. Então, Sim. mas assim, rapaz, isso aqui é um assunto terrível. Aí eu preciso que realmente você comente aí, porque eu preciso saber o seu posicionamento aí, pra gente, sei lá, de alguma forma aí entrar em consenso. Eu quero ser convencido a mudar de ideia, se você porventura me ajudar a mudar de ideia, beleza, mas eu creio dessa forma aí. Todas as pessoas para ele têm alma, indefinidamente, seja ela qualquer pessoa. E para mim tem pessoas que realmente têm almas e tem pessoas que não têm alma. Eu vivo dessa forma, acreditando que quem não tem sensibilidade para o amor ao próximo, quem não tem a sensibilidade do reconhecimento, e muitas vezes quem não tem a sensibilidade de saber o que é um caminho errado que vai causar um dano no próximo, isso para mim é não a existência de alma, não Deus. A gente tem a missão de entender que essas pessoas podem não estar seguindo esse caminho em Deus e tentar surgir nele, porque ele pode ser uma boa terra, sim. Tem terras que foram jogadas sementes que não vão nascer. E isso é muito claro do que ele quer dizer. Ele deu frutos que são sucintos ao reconhecimento de Deus e frutos que não são. Isso é terra. A gente brinca com... E aí terra, coisa do tipo, é porque você tem que ser terra fértil para que isso seja fecundado, nascido em você. Entendeu? E isso não quer dizer que por você saber que é nascido em você, você tem uma boa conduta com o próximo. Porque você pode matar o que nasceu em você. Entendeu? Muitas das vezes é mencionado, a maioria dos versículos do qual fala de que nós somos, o Espírito é semente de Deus, e é se tratado como árvore, e é se tratado como situações, é muito claro para mim, a forma da leitura, e fez assim, ó, então pessoas existem. Porque Deus não mataria pessoas, por exemplo, é uma explicação superficial que me rege, ele não precisaria matar as pessoas que nele existem. Nele existe. Marcelo, e eu sou a pessoa que mais fala, olha, existe morte em Deus que é como se só viveu para contar esse fato. E existem pessoas de Deus que são contadas como veemente. E ele se preocupa com um determinado tipo de pessoas com uma veracidade incrível. Porque essas são pessoas que têm a possibilidade de ter salvação com a alma. E note, essas pessoas são transcritas nas palavras dele com a maior preocupação. E outras, desculpa, nem são faladas. Entendeu? Então, quando vemos o corpo de uma... Isso eu vou citar um exemplo agora aberto. Como vamos no evento do Bruno e tem 50 mil pessoas lá, tem pessoas, no meu ponto de vista, que possuem almas. Dos 50 mil não posso dar uma porcentagem porque seria seletivo. Mas assim, não vou dizer você que nem 10% dessas pessoas que possam estar dentro do contexto de existirem almas. As pessoas que estão em preocupação muitas vezes com esse tipo de situações e eventos em geral, que estão ali, eles estão desalmados do amor em Deus, porque não existe esse amor em Deus nessa situação, por exemplo. Entendeu? Marcelo, mas pode estar sendo enganado, pode estar sendo redaguido. Eu compreendo toda a formalidade. Eu não preciso me preocupar em tentar ser seleto, em tentar dizer quem tem e quem não tem. Isso não cabe a mim. Mas cabe a mim entender que eu tenho que, incondicionalmente, tem que entender que existe o amor em mim para ter que ser repassado para o próximo. Isso pervade a incredulidade do próximo. Isso pervade a minha rigidez de ser taxativo em muitas coisas. Isso sobrepõe. Eu tenho que amar
como Deus amou a igreja, e eu fico, pô, ao mesmo momento que eu sou igreja, ele me amou, entendeu? Mas e ao próximo, o qual ele fez determinado tipo de atos e formas? Então isso me deixa muito claro de que existem pessoas que não têm essa condição de amar mesmo. E o amor é impregnado na primeira palavra do meu pai. Se você não tiver amor ao próximo, você não... Desculpa, não é... Você tem que estar... Quem tem alma, quem tem essa sensibilidade de reconhecer em si que Deus deu uma porção dele para que você viva ele na sua existência, você tem que entender que você foi selecionado dentre muitos e milhares, não são 2, 3 não, são milhares de pessoas. Ah, a Bíblia escreve 10 mil caras à sua direita, você não será atingido. Se você tiver essa... Quando você tem a certeza de que você carrega algo especial, extraordinário e ícone de Deus, você tem que prevalecer na constância policiamento. Porque você reconhecer em ti. E outra coisa, a prática dessa existência da alma em você tem que ser o amor ao próximo efetivamente incondicional, pô. Porque você não sabe ser seleto de quem tem alma e quem não tem. Essa é a separação. Quem tem alma tem a possibilidade de viver eternamente, dependendo do julgamento do que meu pai faça com cada um. Mas quem não tem, me perdoe, esse daí já morrendo morrerá. Sacou? Pra mim funciona claramente dessa forma. E assim, eu lamento por eu não conseguir semear as sementes nas pessoas que não têm alma. Porque a pior coisa do mundo pra mim é pregar pra crente. É conversar com quem é evangélico que se acha. Então, cuidado para que quando você estiver sendo amado pelo próximo, aceite esse amor entendendo que é Deus que está passando por meio de alguém para chegar a você. E não entenda que tudo também é Deus, porque existem enganadores que estão se enganando, eles estão sendo puros em passar a enganação errônea. Mas tende misericórdia dessas pessoas que chegaram até você, porque existem profeteiros pra caramba se achando que são de Deus e infelizmente eles já estão enganados pelas suas próprias concupiscências. E você não é seletivo para sair julgando, mas é seletivo para amar. Você continue a praticar esse amor. Isso diferencia de quem tem alma para mim, para quem não tem, e que você também tem que manifestar aquilo que existe em você para quem não tem alma. Entendeu? Não faz um julgamento com essa minha situação de ponto de vista. Seus desalmados. Coloca aí seus comentários aí, vamos pra cima. O vídeo ficou longo pra caramba. Acho que ficou claro toda a minha situação de ter alma e não ter alma. E meu irmão aqui joga tudo por terra que eu falei. Vai, finaliza com a bênção apostólica, pastor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém, irmãos.